Existe uma história que o Sananda conta no livro Megida, quando Yogananda ainda pequenino, ele via o seu irmão mais velho, o Ananta, e os seus pais recebiam cartas de amigos, de parentes, e ele, pequenino, não recebia cartas de ninguém, não recebia nenhuma carta. E um dia, a criança Mukunda foi até o colo de sua mamãe e disse a ela: Mãe, por que eu não recebo nenhuma carta? Ninguém escreve para mim, ninguém manda cartas para mim. Papai recebe cartas. Ananta, né, que era o irmão mais velho, recebe cartas. Por que eu não recebo cartas? E ela então sorrindo diz ao Bhagabhat, ao pai, ao marido: Veja o que o seu filho está falando. E ele então, o Bhagabhat sorri, sorri, e ele resolve escrever uma carta. O próprio pequeno Mukunda resolve escrever uma carta de próprio punho. Para quem? Para Deus. A criança Mukunda vai ao seu quarto, como falei, isso está relatado no livro Megida, e começa a escrever para Deus. A inocência de uma criança que amava a Deus desde sua mais tenra idade, a sua doçura por Deus, buscando a Deus na fase mais doce, mais infantil. Inclusive é dito tanto no Megida como outros relatos, que desde pequenino ele já tinha uma grande devoção a Krishna, a Mãe Divina, desde pequeno. E no livro Megida é relatado que um pouquinho depois dessa fase, houve uma noite que houve uma festa na família e Mukunda desapareceu. Desapareceu, a família toda preocupada. Onde está Mukunda? Onde está Mukunda? E Bhagabhat, o pai, intuiu: eu sei onde ele está. Só pode estar lá, no templo. E foi lá no templo, a família inteira, o pai, a mãe, os irmãos, os parentes, tios, todos atrás de Mukunda, e foram encontrar o pequeno Mukunda no templo meditando. E nessa carta ele escreveu a Deus o seguinte: a teus formosos pés de lótus, meu Bhagavan, como estás? Estás enfermo? Todos os dias te falo, te peço que me envies uma carta. Provavelmente tens esquecido o meu pedido? Estou muito triste. Tu sabes que chegam muitas cartas para meus pais e meu irmão maior. Porém, ninguém me envia uma carta. Por favor, escreva logo. Não se esqueça de mim. Que mais posso escrever? Papai e mamãe estão bem. Me inclino ante ti. Assinado Mukunda. Dobrou cuidadosamente a carta e a destinou assim: a Deus, esplendoroso céu, e despachou pelo correio. Passaram-se 10 dias e nenhuma carta veio em resposta ao pequeno Mukunda. Até que um dia quando o carteiro chega à residência dos Ghosh, o pequeno Mukunda vai até ele, vai até o carteiro e pergunta ao carteiro: Senhor, existe alguma carta para mim? Alguém escreveu alguma carta para mim? O carteiro se agacha: Ó, meu pequenino, e diz a ele: Meu pequenino, não, não tem nenhuma carta para você. Mas se chegar uma carta para você, você será o primeiro a saber. Farei questão de entregá-la em suas mãos, somente para você. E passaram-se mais alguns dias, e Mukunda muito, muito triste, até que certa noite ele foi meditar, como sempre, como de praxe, entrou em meditação, e é uma das coisas que o Sananda conta também no Megida, que desde pequenino ele entrava em Samadhi, Mukunda entrava em Samadhi. As escrituras sagradas, os shastras indianos afirmam que para alguém entrar em Samadhi e sair do Samadhi com tanta facilidade,
Porque o que é o Samadhi? O Samadhi é a visão de Deus. É ver Deus, é falar com Deus, em que os sentidos entram, se interiorizam. As indrias, os 5 sentidos, os telefones sensoriais são levados para dentro. E o yogi santo perde a consciência do próprio corpo. A consciência se expande pelo Kutastha Chaitanya, o Ajna Chakra, e ele tem a visão do todo expandida. Para voltar desse estado não é simples. Existem santos que não conseguem voltar facilmente. Então, um yogi que tem essa facilidade de entrar e sair do samadhi é porque não é um yogi qualquer, não é um santo qualquer, não é um Jivamukta, não é um Paramukta. É alguém que já chegou a um estado de avatar, de encarnação divina. Ele tem controle sobre a vida e sobre a morte. Aquilo que Jesus disse. Ele tem o controle sobre a vida e sobre a morte. Eu tenho a capacidade de me dar a vida e de me tirar a própria vida. É o samadhi, é o êxtase. Os batimentos cardíacos cessam, como já falei em live anterior, naquela experiência quando ele era pequenino também, nessa fase em que ele... Isso está aqui no canal da Era do Avatar, na live sobre o nascimento de Yogananda, dia 5 de janeiro, em que ele caiu em êxtase no almoço dos familiares, chamaram o médico examinou o pulso, viu que não havia pulso, não havia batimentos cardíacos, não havia respiração, não haviam sinais vitais. E o médico disse, essa criança está morta. E saiu, foi embora. A criada mamá, quando pega Mukunda nos braços, chorando e gritando, Senhor, eu faria qualquer coisa para tê-lo de volta. E ele então volta, sai do êxtase, sai do samadhi, volta à vida e grita, qualquer coisa mesmo, qualquer coisa mesmo. Então somente um avatar tem essa capacidade de entrar em êxtase, em samadhi, e sair do samadhi sem a ajuda de ninguém. Um santo, um Jivamukta, muitas vezes ele tem dificuldade de voltar. É necessário cantar Om no ouvido direito dele, do Jivamukta. Jiva, alma ou ego. Mukta, liberto. É uma alma liberta que alcançou o primeiro estágio de iluminação. O êxtase divino é tão maravilhoso, é tão magnético, é tão poderoso que o santo simplesmente não consegue voltar facilmente. É por isso também que aquele mestre de Advaita Vedanta, de Ramakrishna, quando ele vê Ramakrishna em êxtase, e Ramakrishna permaneceu 7 dias em Samadhi, ele ficou assustado, porque nunca tinha visto algo assim. Somente os avatares têm essa capacidade. Então, o pequeno Mukunda, alguns mais 10 dias depois de escrever a sua cartinha para Deus, ele recebe a resposta de Deus, como em letras de fogo. Ele viu Deus respondendo a ele, respondendo a carta em letras de fogo. Na sua visão interna, Deus respondeu amorosamente à criança. E ele ficou muito feliz. Correu até a sua mãezinha novamente, ela era sua confidente, sempre ele corria para ela, sua querida mamãe, sua querida mãezinha, Guru Ghosh, e disse a ela, mamãe, mamãe, Deus me respondeu, o Senhor me respondeu, Ele me respondeu. É que ele relatando a ela. E ela então respondeu, disse ao filho, eu sabia, Mukunda. Deus não poderia permanecer distante de um devoto como você. Sua resposta à tua carta tinha que chegar com toda certeza. Por que os santos têm esse diálogo com Deus? Porque eles conseguem ver Deus. Porque eles conseguem dialogar com Deus. Porque o amor deles por Deus é tão grande, é tão poderoso, que é como respirar,
como aquele exemplo do mestre que pegou a cabeça do discípulo e enfiou a cabeça dele dentro do ar, porque ele queria saber, perguntou ao mestre o que era necessário para ter a visão de Deus. E o mestre então o afogou, o enfiou dentro da água, ele perdeu ali, ficou se debatendo, o mestre puxa o devoto, ele toma o ar, o mestre enfia ele novamente dentro d'água, depois o puxa novamente e o mestre responde: se você deseja ver a Deus, o seu desejo, a sua volição, o seu amor por Deus tem de ser no mesmo nível que você ama a sua respiração. Por quê? Porque Deus é ciumento. Porque enquanto não provarmos a Ele que o nosso amor por Ele é 110%, Ele não vem, como Yogananda dizia, Ele é humilde, Ele não vem. Por que que Ele não vem? Porque Ele quer ter a certeza de que o amamos mais do que a tudo. Enquanto o nosso amor for desviado 5%, 1%, para uma manga, por exemplo, Deus não vem porque estamos amando a manga. Estamos depositando na manga 1% de nosso amor. E Deus quer 100%, 110% de nosso amor. E Ele tem esse direito. Ele tem esse direito de nos exigir isso. Por que Ele tem esse direito? Porque Ele é o nosso eu maior. Ele é o nosso eu real. Ele é a felicidade que verdadeiramente buscamos e não encontramos no mundo, porque o mundo não tem para nos oferecer. É o que Jesus também afirmou. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. Ramakrishna afirmou certa vez que o amor de um santo recém-desperto é semelhante ao de um atleta que conseguiu escalar um alto muro. E quando ele vê o que existe do outro lado do muro, ele fica tão magnetizado, tão maravilhado, que ele nem olha para trás. O mundo, para ele, não passa de fezes diante do que ele está vendo, que é Deus. É por isso que os santos choram de amor, dia e noite, pelo seu Senhor. É por isso que certa vez São Francisco de Assis, caminhando por uma estrada deserta, aos prantos de amor, foi visto por um camponês. E o camponês perguntou a ele: meu irmão, por que choras? E Francisco disse: meu irmão, o meu Senhor está na cruz e você me perguntas por que choro? Quisera ter emprestado mais lágrimas, que os oceanos me emprestassem mais lágrimas, que se abrissem as comportas e os dilúvios para me emprestarem mais lágrimas, para chorar a dor e o amor de meu Senhor crucificado. Quisera ter asas, como de uma águia, para voar sobre o alto das montanhas e gritar lá do alto: o amor não é amado, o amor não é amado. Como é que os homens podem amar uns aos outros se não amam? O amor